Mais uma vez, então, gente, muito bom dia a todos e a todas, né, nesse domingo aqui, dia 22 de agosto de 2021. Um prazer, uma alegria, né, ver todo mundo aqui conosco nessa manhã. Só para lembrar, então, né, hoje nós vamos ter a nossa programação aqui, a Lídia. A Lídia vai fazer a nossa prece inicial no minutinho. O Henrique, querido Henrique, vai nos trazer o estudo sobre vida depois da vida, mito ou realidade? Estou morrendo de vontade de ver essa palestra. Desculpa, não aguentei. E a Cristina vai fazer a nossa irradiação depois do estudo e aí a Claudinha vai fazer os avisos. Então, amiga Lídia, por favor, sem mais delongas, se você puder nos ajudar na peça inicial. Muito obrigado. Ok, ok, obrigada. Estão escutando bem? Muito bem. Ok. Então, vamos nesse momento limpar nossos pensamentos, realmente nos concentrarmos nessa nossa reunião de hoje, pedir para o nosso mestre que, que estaremos aqui unidos hoje, na comunhão do seu nome, com nossos espíritos benfeitores, e pedimos que o nosso estudo alcance todos os irmãos que necessitam e que possam receber as nossas vibrações de amor e de paz, que as nossas preces de hoje alcancem os corações em aflições e todos os espíritos possam receber os nossos melhores pensamentos. Agradecemos por mais uma oportunidade dessa reunião e num só pensamento, vibrando pela vida, pelo amor, pelo nosso planeta. Vamos dar, assim, início à nossa reunião do estudo de domingo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Lídia. Henrique, é com você, meu amigo. Você quer fazer o share? Vou sim. Um minutinho. Ah, todos. Edu, pela minha face, você já deve ter percebido que. Ah, tá. Apareceu aí? Vou colocar aqui. Apareceu. Não, temos sempre um backup. Temos sempre um Esses, backup pro- aqui. Não tem problema não. esses produtos da Google Ah, nunca falham, são ah, fantásticos. depois eu pago o royalty para você. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espero que esteja carregando aí a minha tela. Tá carregado, dá para ver a sua tela. Clica em. Perfeito, perfeito. Agora seleciona a apresentação. Você Tá está aí. vendo? Estamos vendo a Tá ótimo, apresentação. então. Então Perfeito. tá bom. Então tá bom, que ótimo. Então, eu só vou pedir para alguém monitorar, por favor, o chat, por favor, porque eu estou usando um único monitor, então eu não vou poder observar o chat e me dá Pode deixar. uma ajuda, Edu, com a questão do horário. Eu estou com um reloginho aqui do lado, mas às vezes eu perco um pouco a atenção e não quero passar da hora, não. Bom, Estamos aqui, mais uma não se preocupe. vez, tá bom. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. É muito bom estar aqui de volta falando aqui com vocês. Quando eu falo vocês, eu estou me referindo a vocês encarnados e também aos nossos companheiros desencarnados que estão participando desse estudo, dessa reunião conosco, porque, como nós sabemos, normalmente em reuniões espíritas, não só a assistência dos encarnados se faz presente, mas muitos irmãos desencarnados também participam conosco, seja para nos ajudar, para nos apoiar, e outros espíritos também são trazidos para continuar o seu progresso, o seu aprimoramento, o seu estudo, o seu aprendizado em torno daquele tema que nós vamos discutir, que nós vamos abordar na manhã de hoje. Principalmente esse tema que nos foi trazido, me foi solicitado para falar aqui hoje com vocês, que é a vida depois da vida, né? Vida depois da vida. A primeira vez que eu olhei, nós temos um calendário no Sunrise, onde nós temos os estudos é, indicados para cada um de nós, que vamos fazer ao longo do ano. E quando eu vi essa primeira parte, assim, vida depois da vida, eu falei, poxa, vou falar sobre vida depois da vida
para um grupo de espíritas, né, é uma coisa assim bem fácil, é um estudo que a gente faz em 2 minutos, vida depois da vida, né, a questão da sequência das nossas existências, porque esse é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco no estudo, é um dos pilares fundamentais do espírito, né? A questão de que nada perece, a vida continua, né? E a gente sempre está ouvindo falar disso no meio espírita, né? Então isso para uma assembleia espírita é muito fácil. Mas só que eu montei esse estudo aqui com muito carinho, e agradecer também à Casa Espírita pela oportunidade de montar esse estudo, porque sempre a pessoa que monta o estudo é o primeiro a ser favorecido, porque a gente tem que se dedicar mais ainda, né, no estudo. Mas tem a segunda parte do estudo que foi colocada aqui para a gente, que é mito ou realidade. Então, essa segunda parte de mito ou realidade, eu vou fazer hoje aqui com vocês aqui meio que uma defesa de tese, eu vou aqui me esforçar para provar para vocês, sob a ótica do espiritismo, das religiões, relatos históricos e também, fundamentalmente, da ciência, que sim, existe vida depois da morte. A vida não cessa em uma única existência, né? Então, esse é o nosso objetivo do estudo de hoje, e contamos sempre com a proteção, com o amparo de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais para que nós possamos colher o melhor desse aprendizado nessa manhã. Tá bom? Então é isso, vamos falar de vida depois da vida, mito ou realidade. Eu coloquei umas figurinhas aqui, uma animação, porque eu gosto sempre de fazer um estudo bem leve, e o tema é um tema já que, né, deixa as pessoas um pouquinho preocupadas, mas pode ficar despreocupado, porque ninguém vai ter que testar isso durante a apresentação, pelo menos durante a apresentação, espero que não. Vamos lá. Eu vou começar com o André Luiz. Claro, falando sobre a vida, falando sobre a continuidade da vida, principalmente nós espíritas, eu vou falar por mim. A primeira coisa que me veio à mente foi a série Nosso Lar, né? A série A Vida Continua, essa série maravilhosa que o espírito André Luiz, numa parceria com o nosso querido Chico Xavier, ele trouxe para nós, né? E essa mensagem de André Luiz, ela está aqui no iniciozinho aqui do livro Nosso Lar. No início do Nosso Lar, tem a abertura do Nosso Lar, começa com uma mensagem de uma dedicatóriazinha de Emmanuel, né? O Emmanuel faz a abertura do livro, e logo depois da abertura do Emmanuel vem essa mensagem de André Luiz, que eu peguei uma parte tão somente que eu vou ler para nós como sensibilização para esse estudo, mas assim, sem querer influenciar ninguém, não estou querendo influenciar ninguém, mas vamos prestar atenção nessa mensagem do nosso querido André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes e conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Esse segundo parágrafo é de uma beleza muito bacana, é fantástico, porque ele faz uma alegoria, ele faz uma figura entre a questão do rio, todo o percurso do rio, e os caminhos também do espírito, os nossos diferentes caminhos, né? Até encontrar o oceano eterno da sabedoria, que é a nossa elevação, quando nós vamos ficar mais perto de Deus, do nosso Pai, né? Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar, trocar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Hoje, agora há pouco, mais cedo, nós tivemos o nosso estudo do ESD, que nós retomamos hoje, e aliás foi fantástico, foi muito legal, e durante o estudo nós falamos mais um pouquinho da necessidade da gente praticar o nosso autoconhecimento, da gente buscar no nosso interior quais são as questões que nós precisamos nos melhorar. E André Luiz fala isso aqui com a gente, né? Para a gente se
concentrar aqui no nosso autoconhecimento, detalhe a detalhe, no longo processo do nosso aperfeiçoamento. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Ou seja, você morreu, você veio aqui, você morreu e... vou até usar o termo morrer, você morreu e você vai virar anjo, ou então você vai para um purgatório, vai para algum lugar, está resolvido em uma única existência, né? E aí ele faz essas citações que são fantásticas. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século significa um dia na nossa jornada, um serviço que nós possamos fazer significa uma nova experiência, um triunfo, uma aquisição, um valor que nós conseguimos adquirir, né? Uma morte é um sopro renovador, né? Uma oportunidade de renovação para nós. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Esse último parágrafo, essa pergunta aqui, é uma daquelas mensagens que eu gosto de falar, que é para a gente pegar, escrever e colocar na porta da geladeira, né? Porque isso a gente tem que parar para pensar, nós temos que refletir. Quantas existências, quantos corpos, né? Quantos triunfos, quantas experiências nós teremos ainda pela frente, né? Então tá, isso aqui é uma abertura espírita, com foco no espiritismo. Estou aqui defendendo minha tese, tá, gente? Mais uma vez, um lembrete rápido para todos, principalmente para os companheiros que já conhecem um pouco da doutrina espírita. A doutrina espírita ela está baseada em alguns postulados. Kardec trouxe para nós os postulados básicos da doutrina espírita. Que quais são? Primeiro, Deus existe. Deus existe. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a origem de tudo. Tudo vem, tudo emana de Deus. Segundo, a imortalidade do espírito. Isso são os postulados da doutrina espírita. Terceiro, a comunicabilidade com os espíritos. Em realidade, nós nos comunicamos com os espíritos a todo momento. Querendo ou não, direto ou indiretamente, nós estamos toda hora, através dos nossos pensamentos, nós nos comunicamos, sejam entre nós espíritos encarnados e também para com os desencarnados. Não vou entrar muito nesse tema, porque não é o objetivo do nosso estudo de hoje. O quarto postulado é a pluralidade das existências. Né? Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria seu próprio destino. Aliás, nós falamos um pouquinho hoje no ESG sobre isso também, sobre a nossa jornada, desde a origem do espírito. Né? Ele é criado simples e ignorante, nós somos criados, e aí inicia-se a nossa jornada. Né? Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, que é a nossa possibilidade de fazer escolhas, eu vou pela direita, vou pela esquerda, eu não vou para lugar nenhum, vou ficar parado, vou ficar sentado, não vou tomar animação. Eu tenho livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas. Ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O quinto, a pluralidade dos mundos habitados. Para quem tem língua presa, é complicado falar isso. Nem todas as encarnações se verificam na Terra, existem mundos superiores e mundos inferiores, ou seja, existem muitas moradas na casa do Pai, existem planetas, assim como a Terra, que também são habitados. E nós vamos migrar para diferentes planetas de acordo com as nossas diferentes viagens rumo ao nosso progresso. De acordo com os nossos triunfos, com os nossos progressos, em algum momento o planeta Terra, que nós estamos encarnados hoje, já não vai ser mais necessário para nós. Nós vamos migrar para outros planetas onde estejam espíritos adequados ao nosso momento evolutivo. Hoje no estudo, o postulado, esse segundo e o quarto, a questão da imortalidade do espírito e a pluralidade das existências, eles vão fazer a sustentação, vão fazer aí a base do que nós vamos conversar hoje aqui. Ou seja, o espírito não morre e o espírito continua se desenvolvendo. Tudo bem até aqui? Vamos lá.
Segundo e último lembrete aqui do nosso estudo de hoje, rapidinho, o tríplice aspecto do espiritismo, isso é muito importante, muito importante, porque o espiritismo ele não baseia-se em dogmas, em tabus, isso é assim porque é assim, você tem que acreditar e é um mistério, mas você tem que aceitar porque é assim. Não, o espiritismo ele está baseado na ao mesmo tempo uma ciência de observação, e a gente vai falar sobre ciência hoje aqui, como eu falei, né? O Kardec ele falou para nós, para a gente adotar esse seguinte pensamento, né? O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um caminho nobre de investigações humanas. Nós vamos falar muito de investigações hoje aqui, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa toda a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Espiritismo ele tem esses três grandes aspectos fundamentais: a ciência, observando, a filosofia também esclarecendo, e essas duas também ajudando na questão moral que nos conecta com o alto, nos conecta com Deus, com os nossos amigos espirituais, com os ensinamentos de Jesus. Tudo bem? Só para confirmar, Kardec ele também nos falou, isso está lá na abertura, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec ele foi meio que um grande investigador / cientista durante a codificação do Espiritismo, porque tudo que ele preparou em suas obras, que ele deixou esse legado maravilhoso para a humanidade, tudo foi feito através de muitas observações, muitas constatações, muito método científico, nada foi feito através de, não, alguém falou que, não, ele ia lá e comprovava, ele verificava, ele confirmava mais uma vez, buscava um outro médium. Então, é por isso que ele fala, sempre tem que buscar encarar qualquer coisa que venha para nós, tem que estar alinhado com a ciência e com a razão. E o Espiritismo ele nos mostra isso. Tá? Então, vou parar aqui agora um pouco, eu vou virar um pouquinho a chave aqui, e vou agora um pouco para a parte da ciência. Vou deixar o espiritismo aqui agora um pouquinho parado aqui e vou trabalhar um pouco com vocês aqui a questão da ciência e as vidas sucessivas. Como que a ciência, nada a ver com o espiritismo, mas como que a ciência observa o que a ciência já viu, o que a ciência já nos mostrou, o que a ciência já trouxe para nós, tem muito material, eu fiquei surpreso e não tem como cobrir tudo isso em 50 minutos, 55 minutos nesse nosso bate-papo dessa manhã, mas tem muito material científico bom, muitas coisas legais sobre esse tema, a questão de observação das vidas sucessivas, constatações, comprovações, milhares e milhares de casos, muitos livros interessantes, como esse daqui, Vida Pretérita e Futura, que foi escrito pelo médico psiquiatra indiano, Dr. Hemendra Banerjee. Né? O Dr. Hemendra Banerjee nasceu na Índia em 1929, faleceu em 85, e foi um dos mais destacados pesquisadores sobre a reencarnação, influenciando outros pesquisadores, né, a continuar com suas pesquisas. Um deles, por exemplo, o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, autor do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, o qual eu recomendo a vocês a lerem, a estudarem, porque são bem interessantes. Mas, enfim, o Dr. Banerjee ele desenvolveu a maioria de seus trabalhos enquanto ele era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. E em 79 ele publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Ele não era espírita, mas a gente sabe que o povo na Índia, eles aceitam a questão da reencarnação, uma ótica um pouquinho diferente do espiritismo que a gente vai ver na frente, mas isso para eles é uma coisa mais fácil, é mais palatável, eles têm uma mente mais aberta para isso. Né?
E neste livro, o Dr. Banerjee descreve seus achados em mais de 1.100 casos, 1.100 casos estudados não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há bastante aversão ao tema, etc. Aqui uma imagem aqui do Dr. Banerjee em uma viagem que ele fez a São Paulo, não me recordo aqui o ano, mas o nosso querido Chico Xavier, com toda a sua humildade, ele sabendo que o Dr. Banerjee estava em São Paulo, ele pediu ao doutor Hernani Guimarães para levá-lo até São Paulo e marcaram uma conversa, uma entrevista, que ele queria conhecer o doutor Banerjee. O Chico Xavier, com certeza, já conhecia o trabalho do doutor Banerjee, por diversas razões, obviamente, e ele foi até São Paulo, e o doutor Hernani Guimarães ele relata no artigo que ele gravou, esse bate-papo, esse encontro dos dois, que foi assim, uma surpresa para ele, né? Porque ele esperava que o Chico e o Dr. Banerjee iriam falar assim coisas fantásticas sobre a questão da reencarnação, mas parece que foi uma conversa rápida e que durante a maior parte do tempo os dois ficaram conversando sobre a adaptação da criação do boi zebu na Índia. Chico Xavier e Dr. Banerjee, dois gênios, duas pessoas incríveis, né? Falando sobre um tópico totalmente não relacionado à reencarnação, mas falaram sobre como que o boi zebu parece que estava tendo ali uma transição de boi zebu do Brasil para a Índia, como que esses animais estavam se adaptando na Índia. Foi uma conversa bem pitoresca. Mas o Dr. Banerjee fez uma pergunta ao Chico, perguntou ao Chico: Chico, você já teve a oportunidade de ir à Índia? E o Chico respondeu a ele: sim, eu já estive na Índia em desdobramento espiritual. Emmanuel já me levou à Índia para participar de uma reunião, uma assembleia de Mahatmas. E parece que o Dr. Hernani narra nesse registro histórico, nesse encontro, que parece que quando o Chico falou isso para o Dr. Banerjee, ele levantou-se e pediu permissão ao Chico para beijar a mão dele. E o Chico falou: sim, mas por que você está fazendo isso? Ele falou: porque. Aí ele falou: estou fazendo isso só porque só uma pessoa muito iluminada poderia participar de uma reunião com Mahatma na Índia. Então, com certeza, você tem com certeza um espírito muito iluminado. Muito bacana essa questão do Dr. Banerjee com Chico Xavier. Achei bem interessante. Então, um caso que eu vou ver se eu consigo ler aqui rapidinho para vocês. Essa apresentação vai ficar disponível no site, mas, mais uma vez, tem diversos casos que vocês podem ter acesso no livro dele, Vida Pretérita e Futura, ou também em livros do Dr. Ian Stevenson, também, grande pesquisador sobre reencarnações. Mas eu achei esse caso aqui bem legal. Uma reencarnação na Turquia. Um menino turco de 4 anos de idade. E o método sempre era esse. As crianças, na fase, quando começava, obviamente, a criança tinha que começar a falar, né, para poder, se a criança não fala, então é muito pequenininha, não consegue se expressar, então ninguém ia saber. Né? Então, um menino de 4 anos de idade, Ismail né, que de repente começou a falar sobre sua vida anterior e descreveu-a com impressionantes detalhes. Ele foi levado ao local onde dizia ter sido seu nascimento anterior, para que fosse posto à prova e se seria capaz de reconhecer. Não apenas localizou a casa em que morara a pessoa com quem ele se associava, como reconheceu os parentes e amigos daquela pessoa. Costumava dizer na sua atual encarnação: eu estou cansado de morar aqui, quero voltar para minha casa e meus filhos. Ismail nasceu em 1956. Seu pai trabalhava como comerciante de secos e molhados na cidade de Adana, Turquia. Já na idade de 1 ano e 8 meses, ele balbuciava a respeito da sua vida anterior. Ou seja, ele não tinha nem 2 anos, mas ele já estava reclamando que as coisas não estavam muito certas para ele ali, não. Estava no lugar errado. Né? Ismail afirmava que, numa outra vida, ele tinha sido Abate Suzumus e que fora assassinado. O menino tinha uma cicatriz de nascimento na cabeça, a qual, segundo a afirmação da mãe, persistiu até 1962. Abate Suzumus havia sido morto por uma pancada na cabeça. O livro relata fatos impressionantes sobre as lembranças do menino Ismail sobre a época em que era um próspero jardineiro que viveu no distrito de Basherê, na cidade de Adana. Como foi seus 2 casamentos, seus filhos e filhas e seus amigos que ainda eram vivos e cujos casos contados se lembravam. Eu li outros casos, né, nesse livro, casos e sempre assim, bem interessante. Sempre tanto o doutor
Banerjee, quanto o professor Ian Stevenson, eles sempre buscavam assim, marcas de nascença, e essas marcas de nascença sempre associadas à forma do desencarne, seja na última encarnação, ou duas últimas encarnações, enfim, e como que é possível provar. Então sempre tinha, então vamos ao local, não vamos mostrar onde é a casa, vamos só passar pela rua, ou então vamos deixar a criança mostrar qual é a rua. E bem interessante, casos bem interessantes, mas infelizmente pela questão do tempo nós não vamos poder cobrir todos os casos aqui. Eu vou deixar só uma aguinha na boca de vocês. É bem legal. E tem essa afirmação dele aqui, que eu achei bem bacana trazer para nós, que ele diz que a reencarnação não é parte de religiões específicas. Muito importante. Reencarnação tem nada a ver com religião, mas é sim parte da experiência humana e não se relaciona com nenhuma religião em particular. Eu estou totalmente convencido de que a reencarnação é um fato. Isso não se baseia em apenas um ou dois casos, nem numa reflexão, mas em estudos sérios de 27 anos. Tá bom? Dr. Ian Stevenson, um médico canadense, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia também. E ele narra aqui, ele tinha um método, ele tinha um método aqui, como ele começava a fazer essas investigações. Um livro dele fantástico, esse livro aqui, 20 casos sugestivos de reencarnação, bem interessante. E ele narra aqui, cada caso geralmente começa quando uma criança pequena de 2 a 4 anos de idade, mesma coisa do outro, porque ele foi influenciado pelo Dr. Banerjee, começa a falar com seus pais ou irmãos de uma vida que ele levou em outro tempo. Imagina, isso deve ser uma situação nossa para os familiares da criança que se deparam. Deve ser um choque assim complicado, né? A criança martelando ali, dia sim, dia não. Que, olha, estou no lugar errado, eu quero voltar para minha casa. Deve ser uma coisa bem forte, né? A criança geralmente sente uma atração considerável de voltar para os acontecimentos da vida anterior e ela frequentemente importuna seus pais a deixá-la voltar para a comunidade onde ela afirma que viveu anteriormente. Se a criança faz declarações particulares suficientes sobre a vida anterior, os pais começam perguntas sobre a sua exatidão. E por aqui vai. O Dr. Stevenson criou uma rede de voluntários para encontrar estes casos espontâneos de lembranças da vida anterior, logo que as crianças começavam a falar deles. E se eu não me engano, o Dr. Stevenson identificou, acho que 2 casos nesse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. 2 desses casos ocorreram no Brasil. 2 desses casos reportados no livro, inclusive, ocorreram no Brasil. Se vocês estiverem curiosos para saber quem são, só buscar lá no livro. E aqui, em 1977, o Journal of Nervous and Mental Disease dedicou a maior parte, um jornal de medicina, doenças mentais, nervosas, dedicou a maior parte de uma edição para a obra de Stevenson, em que o psiquiatra Harold Leaf descreveu Stevenson como um metódico, cuidadoso, até mesmo cauteloso investigador. Aquilo que nós falamos lá no comecinho, a questão da investigação. Porque imagina, a pessoa tem que ter muita coragem, né? Porque é um médico, diretor de um departamento de psiquiatria de uma grande universidade da Virgínia. A pessoa tem que ter muitas provas, muitas confirmações para começar a fazer os registros dessas situações, porque senão ele pode arruinar a carreira dele, não é verdade? E o jornal reportou, né? Ou ele está cometendo um erro colossal, ou ele está arruinando a carreira dele, ou ele vai ser conhecido como o Galileu do século XX. Bem interessante, né? 2 casos da ciência. E quanto à história? Como que é a história, né? Porque às vezes as pessoas... Isso foi uma coisa que eu mesmo fiz um exercício, eu parei de pensar... então será que essa questão da reencarnação, da vida sucessiva, surgiu lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, nas passagens de Jesus lá com os apóstolos, ou nas citações dos profetas que estão na Bíblia, que nós vamos ver daqui a pouquinho? Não. Isso já vem de muito antes dos profetas, muito antes de Jesus, muito antes de Moisés, de Samuel, etc. O povo hindu, desde 5.000 anos antes de Cristo, eles já acreditavam, já viam na cultura deles essa questão e até hoje, a questão das
transmigrações, da continuidade da vida, né? A questão do karma, o samsara, né? Eles vão... nada perece, nada termina de uma vez, só que essa mudança para um outro corpo, para um outro ser, é bem diferente de como nós entendemos com a doutrina espírita. No Egito Antigo, a gente nem precisa falar muita coisa, eu estava até conversando essa semana com o Antúlio, acredito, e o Egito Antigo é só a gente lembrar de todos os filmes, documentários que nós já vimos, dos faraós, do povo do Egito, que os grandes faraós, os grandes reis, as rainhas, os príncipes, muito jovens ainda, diga por sinal, falecimento deles é um evento assim, eles colocavam uma casa inteira com todas as suas quinquilharias, tudo que tinha direito, até animais iam ali dentro, fechava tudo, porque eles juravam que eles não iam dar continuidade daquilo, ia imediatamente iam voltar num outro corpo. O budismo também vem com a questão do karma, o renascimento, mas aí tem a questão da metempsicose, que você pode reencarnar um animal, alguma coisa. Todo respeito a outras religiões, não estamos aqui para criticar ninguém, mas só estou querendo demonstrar que são outras culturas que muito antes lá do advento do Cristo na Terra, mais de 2.000, mais de 3.000, 5.000 anos atrás, já se falava, já tinham essa expectativa. Ou seja, não é nem tão somente a questão de onde eu vim, mas fundamentalmente o que vai ser depois que eu partir. Será que é isso mesmo? Acabou, acabou? Né? Isso é uma questão que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente para pensar, a gente para, independente de ser espírita, não ser espírita, qualquer religião, eu tenho certeza que todas as pessoas, em algum momento da vida, seja no transcorrer da sua vida normal, ou quando já está quase no finalzinho da sua vida, passando talvez com uma doença mais séria, alguma coisa, e pensei agora, como é que vai ser? Para onde que eu vou? Né? Então, nós temos que fazer muito bom uso do que nós estamos aprendendo aqui hoje, porque isso vai nos dar, espero eu, né, vai nos dar mais confiança, uma certeza até, de que nós vamos continuar. Isso não vai perecer. O nosso corpo físico vai perecer, mas nós, como espíritos, nós vamos continuar. Né? Na Bíblia, como falei com vocês, só vendo aqui a hora, nós temos passagens no Eclesiastes, Samuel, Mateus também. Mateus, vamos ler essa aqui de Mateus. Porque está lá em Mateus 11, versículo 13 a 15. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. E aqui Mateus também fala aqui que, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, ele está perguntando a eles sobre ele mesmo. E os discípulos responderam a ele, uns afirmam que é João Batista. Opa, como é que Jesus poderia ser João Batista, se João Batista já tinha vindo, né? Outros que é Elias, um outro profeta que já veio muito antes. Outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus perguntou a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma resposta realmente muito, muito bacana. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas aqui os discípulos de Jesus já estavam associando aqui, já estavam falando que Jesus, que o povo naquela época, lá em Israel, já estava falando, já estavam comentando que Jesus era reencarnação de algum dos profetas que já tinham vindo antes dele. Né? Mais uma passagem aqui da reencarnação na Bíblia. Vou ler essa aqui de Marcos 6, de 14 a 16. E o rei Herodes ouviu falar de Jesus. Com efeito, seu nome se tornara célebre. E diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos. Isso está lá na Bíblia, tá? Isso aqui não está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no céu, isso está na Bíblia. João Batista foi ressuscitado dos mortos. E por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam, é Elias, outra pessoa.
E outros ainda, é um profeta como um dos profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: João, que eu mandei decapitar, foi ressuscitado. Ou seja, isso está lá na Bíblia, tá? Só que na Bíblia usa esse termo não de reencarnação, porque essa reencarnação veio com o advento do Espiritismo. A questão de ressuscitado, que é uma questão meio complicada, né? Que é uma pessoa que falece, a pessoa que morre, que tem lá os seus despojos enterrados, cremados, alguma coisa, né? Acontece todo o processo de transformação, de deterioração normal da matéria, né? Como que aquilo tudo vai se aglutinar, vai juntar e vai aparecer um ser assim andando normalmente? É impossível. Isso está fora lá da questão do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Que não está alinhado isso com ciência, com a filosofia e com a religião. A ciência comprova que isso é impossível. Não tem como uma pessoa que foi enterrada 20, 30, 50, 100 anos, 200 anos, ela levantar do buraco e sair andando como uma outra pessoa. Não dá. Não dá. Não é factível de jeito nenhum. A ciência nunca conseguiu provar isso. Não tem como provar isso, né? Agora eu vou voltar. Desculpa só um minutinho. Bom, eu abordei um pouco a questão da ciência, andei um pouquinho aqui com a história. Agora eu vou voltar para o espiritismo. Vou começar a puxar a sardinha para a nossa brasa. Vou começar aqui a falar um pouco sobre... Desculpe. Sobre o espiritismo, como que o espiritismo trata esse assunto para a gente. Bem bacana. E aí eu puxei aqui o nosso mestre Leon Denis, né? E o que Leon Denis fala para nós, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 13, que ele fala a reencarnação e suas leis. A reencarnação e suas leis. Então é importante, a reencarnação existe sim, mas existem leis aqui balizando, governando, estruturando essas reencarnações. Não é uma coisa assim feita ao sabor dos ventos, sem um contexto. Existem leis aqui, né? Isso é bem interessante. E ele abre esse capítulo falando assim para a gente: a alma, depois de residir temporariamente no espaço, então depois de ficar temporariamente no espaço, erraticidade, como nós espíritas estamos aprendendo, que quando nós desencarnamos, o espírito vai para a erraticidade, fica em estado errante, se preparando para uma nova encarnação. É isso que Leon Denis está falando aqui para a gente aqui. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Renasce criancinha, lá os casos lá do Ian Stevenson, do Dr. Banerjee, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Leon Denis é super poético, né? Pagar as dívidas que contraiu. É poético, mas é firme também, né? Conquistar novas capacidades. Pagar dívida, mas fazer novas aquisições, que lhe hão de facilitar o quê? O progresso, a ascensão, acelerar a marcha para frente, né? Então, Leon Denis, nesse primeiro parágrafo, isso é muito importante, que ele está falando aqui, ele já... Eu ia usar o termo matou essa questão aqui da reencarnação, mas o termo seja bom, mas ele já está defendendo aqui de uma forma bem clara o objetivo fundamental da reencarnação. Por que reencarnamos? Por quê? Para representar um novo ato do drama das nossas vidas, pagar as dívidas que contraímos, conquistarmos novas capacidades, novas aquisições, né? Capacidades que vão facilitar a nossa ascensão e acelerar a nossa marcha para frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser implica um plano e um fim. Esse fim que é a perfeição. Não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Ou seja, mesmo que a pessoa seja agraciada de ser a pessoa, o ser humano mais velhinho do mundo, sei lá, vai ter 120 anos, não sei qual é a pessoa, devia ter visto, me perdoem, mas eu não sei qual é a pessoa hoje atualmente, que mais idosa do mundo. Será que essa pessoa conseguiu, numa vida, conhecer tudo? Conhecer tudo sobre ciência, conhecer tudo sobre moral, conhecer tudo sobre valores do bem, do amor, da caridade? Será? Será que ela conseguiu
aprimorar na área da psicologia, da área da física, da matemática? Será que ela já possui o conhecimento para manipulação dos fluidos, das matérias que nós nem conseguimos enxergar ainda? Muito difícil, né? Não dá. Por isso nós precisamos reencarnar, para nós aprendermos. Será que essa pessoa já aprendeu a perdoar de verdade? Será que essa pessoa com 120 anos, espero que sim, ela já aprendeu a se calar quando uma pessoa faz uma ofensa para ela? Ou será que ela ainda, mesmo velhinha, ainda resmunga e dá-lhe lá uma resposta mal criada de volta? Vai precisar reencarnar para passar por essa experiência, para conquistar valores. Né? A reencarnação afirmada pelas vozes de além-túmulo é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Também é uma coisa bem interessante, né? Porque aqui ele começa a falar, ele fala aqui nesse último parágrafo, quando ele fala aqui de um ser que governe o universo com justiça, porque, por exemplo, ele fala nesse último parágrafo aqui, eu não vou ler tudo por questão do horário, mas eu espero que vocês consigam depois dar uma olhada, ele fala aqui de tópicos que realmente às vezes mexem muito com a nossa cabeça, né? Por que também as crianças mortas antes de nascerem, as que são condenadas a sofrer desde o berço? Por quê? Cadê a justiça de Deus? Por que essas crianças nascem com tantas dificuldades, umas às vezes nem chegam a nascer, outras nascem rapidamente, vêm a desencarnar, vêm a falecer. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, outras duram quase um século. De onde vem também os jovens prodígios? Ainda tem esse caso, aqueles jovens que, Nossa Senhora, com 4, 6 anos de idade já fazem coisas fantásticas, músicos, pintores, poetas. Por que eles são diferentes dos outros? Né? Cadê a bondade de Deus? Por que eles têm esses privilégios, esses dons, e 99,999% dos outros seres humanos não conseguem fazer o que eles fazem? Não é verdade? Todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes, para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano. Igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam? Acho que muitos de nós já vimos situações em que na mesma família, 2, 3, 4 filhos, não sei, irmãos, irmãs ali, primos, na minha família, todos criados embaixo do mesmo teto ali, seguindo as mesmas orientações, base filosófica, contexto da família, etc. Às vezes as pessoas falam, vem uma ovelha negra, né? Agora que me veio esse termo aqui, vem a ovelha negra da família. Por quê? Se ele nasceu da mesma mãe, recebeu a mesma orientação, recebeu a mesma alimentação, foi amamentado no mesmo seio que o seu irmãozinho, a sua irmãzinha. Por que ele virou ovelha negra? O que é isso? O que deu errado ali na formulação comeu uma fórmula diferente do irmãozinho, da irmãzinha? Não, a gente sabe que não são isso. Está aqui no começo aqui. Pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades. Cada espírito reencarnando vem com a sua bagagenzinha, com as suas questões para resolver, com as suas capacidades para serem desenvolvidas, mas fundamentalmente para resolver os débitos que nós mesmos contraímos em existências passadas, né? Excetuando aqueles espíritos que vêm em missão para nos ajudar, para nos colaborar, graças à misericórdia de Deus, porque se não fosse por eles, as coisas seriam bem mais complicadas para nós. Continuando aqui, nossa, o tempo está voando. Considerado sob seu ponto de vista que a unidade da existência para cada ser humano, o destino continua incompreensível. Ou seja, se nós considerarmos uma única existência, o destino fica... Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ensombra-se o plano do universo. A evolução torna-se inexplicável o sofrimento. Né? Ninguém consegue entender. O homem levado a crer na ação de forças cegas e fatais, aquela questão é isso porque é isso, e é um grande mistério. E acredite, na ausência de toda justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e
e o pessimismo, né? Não tem esperança, é isso mesmo. Então, para que eu vou criar? Para que eu vou ter crença num Deus, em alguma força maior, se eu vejo tantas situações, se a vida vai perecer e nada dá certo na minha vida, eu passo por diversas dificuldades, não tenho emprego, não tenho família, a minha família está doente, ou seja, né? E ele fala aqui, ao contrário, tudo se explica, tudo se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, nossas passagens aqui, e, por favor, valorizemos a nossa encarnação, estando elas tranquilas, estando elas complicadas, estando elas leves, estando elas pesadas. Valorizemos ao máximo, porque acreditem, dizem os espíritos que ter a oportunidade de uma nova encarnação atualmente está cada vez mais complicado, demora muito. E quando nós desencarnarmos um dia, espero que demore ainda um bom tempo aqui isso acontecer, a gente vai entrar no final da fila, a gente vai ter que entrar na filinha de novo, porque com certeza nós vamos ter que retornar. Então pensemos nisso. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e completa-se a obra grandiosa da nossa educação, o moroso edificar da nossa individualidade, da nossa personalidade moral. Tá bom? Continue lendo, por favor, leiam essa parte do problema do ser, destino da dor, porque isso é fundamental. Ele é meio que o nosso manual de sobrevivência. O nosso aqui nem um manual. A gente compra um eletrodoméstico novo, vem um manual, a gente não tem que ler, porque senão não vai saber usar. Muitos de nós, como eu, às vezes a gente nem lê o manual, a gente começa a fuçar. Mas o Leon Denis traz para a gente aqui o problema do ser, destino da dor, é o manual prático da nossa sobrevivência, da nossa encarnação. Nos ajuda muito. Continuando aqui com o Espiritismo, lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, aliás, no Sunrise nós temos estudo do Livro dos Espíritos às terças-feiras à noite, e eu recomendo a todos que possam participar do estudo, porque, segundo Emmanuel, o Espírito da Verdade, agora não me lembro mais, a recomendação que os Espíritos superiores nos deram, vamos colocar assim, qual o primeiro mandamento para nós? O primeiro mandamento para os espíritas: amai-vos uns aos outros, amai-vos. E o segundo mandamento: instruí-vos. Então, toda oportunidade que a gente tiver para estudar, para estar em grupo, para estudando em grupo, que fica mais fácil estudar em grupo, a gente fica mais motivado, vamos abraçar essa oportunidade, porque isso vai nos ajudar muito. Quando nós cerrarmos nossos solinhos e ter esse conhecimento, vai facilitar muitas coisas para a gente. Kardec perguntou assim aos espíritos: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles responderam a Kardec: nós vimos isso há pouco tempo no nosso estudo. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então é imposta, é imposta. Ou vai reencarnar ou vai reencarnar. Não tem essa de, não, eu estou bem aqui no céu tocando harpa, achei uns amigos, umas amigas aqui, já fiz minha patota aqui, e lá para a terra dá muito trabalho, quero ficar sentado aqui, tomando um caldinho. Não, 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 você vai reencarnar. Porque é necessário para o seu progresso, porque você tem que chegar à perfeição. Deus assim o quer. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as dificuldades da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Mais uma vez, você vai vir passar por algumas questões que você vai ter que resolver, mas você também vai ter oportunidade de fazer o bem, de ajudar alguém, de ajudar a sua comunidade, de melhorar alguma coisa, né? De não jogar lixo na rua, de ser mais tolerante, mais benevolente, de fazer sua parte na criação, na obra da criação. Para isso é necessário ter um corpo, porque a gente está na Terra, precisa ter um corpo aqui na Terra, em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial. Desculpa, que eu toquei um pouco. Para isso, para essa reencarnação, esse espírito vai ter que tomar um corpo de acordo com o planeta, com o mundo onde ele vai precisar reencarnar, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride.
Tá bom? Ah, tá. Eu botei essa imagem aqui que eu achei interessante. Será que funciona assim? Não deve ser bem assim, não, né? Mas deve ser mais ou menos assim, né? Antes da nossa encarnação, lá no Ministério da Reencarnação, a gente pega, olha, vou precisar aqui da próxima encarnação, aqui alguém sem a perna esquerda aqui, porque eu vou precisar passar por alguma situação, sei lá, apenas brincadeira aqui, uma alegoria só para a gente pensar. Mas brincadeiras à parte, mas é uma coisa para a gente pensar, né? Porque o que nós estamos fazendo hoje, 10 minutos, o que nós estamos fazendo hoje vai diretamente influenciar no nosso próximo corpo físico, na nossa próxima encarnação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo com os nossos olhos, com a nossa voz, com nossos pensamentos, com todos os órgãos que nós temos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque talvez, numa próxima vivência, nós teremos que passar por situações para valorizar um pouco melhor o mau uso que nós fizemos com isso daqui. Mas vamos lá. Objetivo da encarnação, continuando aqui. Nós espíritas, mais uma vez, nós já lemos isso aqui diversas vezes, mas vale a pena lembrar. Nós até estudamos isso aqui hoje um pouquinho no ESD, novamente. O que sucede à alma no instante da morte, a alma volta a ser o espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, entra no mundo da erraticidade. Ou seja, para aqueles que ainda acreditam, nós respeitamos, mas para aqueles que ainda acreditam que se de repente fizer uma doação, fizer um pagamento, alguma coisa monetária, ou comprar alguma coisa, vai ter oportunidade depois de morrer de repente ter uma kitnet ali do lado da casa de São Pedro lá no céu. Recomendo fortemente estudar Leon Denis, estudar Allan Kardec, ler o livro Nosso Lar, porque quando chegar lá do outro lado vai ter um choque de realidade, vai ver que a casa de São Pedro, de repente, não vai estar tão fácil assim de ser atingida, não. Mesmo com tudo de material que ele fez, ou que ela fez, é bom a gente começar a repensar nisso ainda nessa vida. Porque desencarnado é mais complicado, o sofrimento é um pouquinho mais pesado. O que mais que nós podemos pegar isso daqui? Ah, tá. Essa última pergunta aqui eu achei legal. Questão 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós, os espíritos responderam a Kardec. Todos nós, os espíritos falaram deles mesmos. Temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Tem uns ditados populares, já ouvi uma vez, que falam mesmo que a pessoa que é infeliz nunca quer ser infeliz sozinha, né? Sempre que é infeliz, sempre quer ter um monte de gente ali curtindo a infelicidade junto com ele ou junto com ela. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos que ter o nosso objetivo e a gente tem que trabalhar no nosso objetivo. A gente não pode desviar, senão complica para o nosso progresso. A gente não pode ficar parado, sentado aqui no primeiro degrau, né? Ah, tudo está errado. Não, vamos continuar, nem que seja engatinhando, vamos subindo, vamos nos esforçar. Nesse livro aqui, Dicionário da Alma, tem essa mensagem muito bonita, que tem tudo a ver com o estudo de hoje, do nosso querido Emmanuel, e ele mesmo já revelou as diversas encarnações pregressas dele, desde antes que ele foi em Roma, que ele foi lá o senador romano, Públio Lentulus, até bem antes de Jesus, que ele reencarnou na cidade de Tebas, que agora não me lembro o nome, mas Padre Manuel da Nóbrega, se não me engano, ou seja, inúmeras encarnações. Emmanuel já revelou isso também para nós, através de Chico Xavier. E o que ele fala para a gente aqui? A ideia da reencarnação vem das remotas civilizações, aquilo que eu falei lá no começo, remotas civilizações. E só ela pode dar ao homem a solução dos problemas do destino e da dor. Então, Emmanuel aqui já estava dando dica para o Leon Denis, ou então Emmanuel já estava fazendo um spoiler para o Leon Denis, o Leon Denis fez um spoiler para o Emmanuel aqui, porque esse aqui é o tema do livro de Leon Denis, né? Os problemas do destino e da dor. Todos os grandes filósofos dos tempos antigos a aceitavam, e só nos últimos séculos a verdade da preexistência das almas foi obscurecida pelos argumentos subreptícios de quantos desejam conciliar inutilmente
inutilmente, porque a marcha do progresso é da lei de Deus, não tem como parar. Inutilmente os interesses de ordem divina. Se pode travar, embolar, prejudicar, mas você não vai conseguir parar, porque isso é de ordem divina, com as causas passageiras do egoísmo do mundo. Né? Isso, então, qual o contexto aqui? A questão da reencarnação, das vidas sucessivas, tais como queiram nomear, chamar, enfim, sempre existiu, mas só que chegou em algum momento, por questões outras que não nos cabe aqui, em respeito a outras religiões, mencionar, mas que isso foi proibido, falar, não, a partir de hoje não se fala mais nisso. Isso aqui, se você falar que de reencarnação te bota uma fogueira, você vai virar fumaça, vai pegar fogo aí. Né? Mas, graças a Deus, isso hoje em dia, século XXI, Kardec passou por alguns sufocos quase desse tipo, mas, graças a Deus, hoje nós não temos mais esses problemas. Né? Nós não vamos, aqui nessa nossa assembleia, nessa reunião, nós não vamos ter que responder a um processo, uma santa inquisição, porque nós estamos discutindo as questões da reencarnação, graças a Deus. Túmulo do nosso prezado, querido irmão Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, perdoe meu francês muito ruim, no 20º distrito da capital francesa, que dizem que é um dos cemitérios mais visitados da França. Sempre tem um brasileiro rondando por lá, faça sol, faça chuva. Esse é o túmulo do nosso querido Allan Kardec. E para quem não entende muito bem de francês como eu trouxe aqui as inscrições que estão aqui, o que está escrito lá no túmulo dele. Nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. É a reencarnação. Nascer, morrer, progredir de novo e renascer de novo e progredir sem cessar. Tal é a lei. Né? Kardec trabalhou em vida, durante a sua curta vida, para deixar um material fantástico para a gente. E eu acho que ele deve ter tido um insight, tipo assim, olha, para que eles não esqueçam, eu vou mandar gravar lá na minha lápide uma mensagenzinha que ali eu acho que eu vou resumir tudo que eu quis deixar para eles em todas as obras, tudo que eu trabalhei com as médiuns, com os espíritos, para que eles não esqueçam, porque quando eles deram uma olhada na minha lápide, eles vão ver lá esse lembretezinho. Nascer, morrer, nascer de novo e progredir sempre. Progredir sem cessar, tal é a lei. É a reencarnação. Né? Para fechar aqui, vamos de Emmanuel mais uma vez. A reencarnação é lei universal, lei divina. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. Imagina sem reencarnação, como seria? Né? À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Muito importante, todos os fenômenos dolorosos. Emmanuel não colocou aqui, à luz de seus esclarecimentos, entendemos todas as alegrias e todos os momentos felizes, os momentos de profunda farra que o homem vive na Terra. Não. Ela nos auxilia fundamentalmente a entender os fenômenos dolorosos do caminho. Entender as dores, os problemas, por que sofremos, por que estamos passando por essas situações, por que temos um problema na família, por que temos um problema físico, por que uma dor mais próxima da gente. Então, essa lei da reencarnação, ela nos ajuda a entender isso. E também nos ajuda a entender os momentos felizes. Podemos e devemos usufruir dos momentos felizes, mas também temos que ter forças para entender também os momentos que vamos ser colocados à prova também, principalmente. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Aqui, Emmanuel deixa aqui um puxãozinho de orelha para todos nós aqui no final, né, que ele fala, o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina. Em realidade, os problemas, as dificuldades, os desafios que cada um de nós passa nos seus diferentes momentos, isso tudo tem a ver com misericórdia divina. Então, se nós estamos passando por uma situação mais complicada, Deus está sendo misericordioso com a gente, porque Deus não brinca com a gente. Deus não tem lá aquele negócio que fica machando com o dedinho lá e
fica dando gargalhada enquanto a gente está passando por uma situação mais complicada. E isso acontece com a gente, graças à misericórdia divina, nos processos de resgate e reajustamento. Então, que bom que Papai do Céu está dando essa oportunidade para a gente. Tá bom? Então é isso aí. Acabou. Bem na hora, Edu. Amigo Henrique, muito obrigado. Como fez um comentário aqui a nossa querida Ana, nota 10 aqui, né? Muito boas reflexões, ótima maneira de abrir os trabalhos após as férias. É verdade, hoje é a nossa abertura dos trabalhos após um período de férias e o amigo Henrique nos trouxe um belo estudo que integrou tão bem a história, a ciência e os aspectos da tríplice aspectos da doutrina espírita. Então, obrigado, amigão. E eu vou pedir então para que a Cristina possa continuar nosso trabalho aqui, nos brindando com a irradiação e a prece final. Já estou aqui. Obrigado. Dá para escutar, sim. Então, tá bom. Vamos assim, meus amigos, fechando os nossos olhos, vamos abrindo os nossos corações e mentes para iniciarmos esse trabalho de irradiação do domingo. Deus nosso Pai, de amor e bondade, Senhor e Mestre Jesus. Neste momento, envolvidos por esse ambiente de paz e tranquilidade, vamos nos desligando de todas as preocupações, de tudo aquilo que nos envolveu até esses instantes. Amado Mestre, nós elevamos o nosso pensamento a Ti. Abrindo os nossos corações aos sentimentos mais elevados, mais puros, buscamos o Teu amor e a Tua proteção. Vamos pedindo que Teu amor se distribua a todos aqueles que nos ouvem e também que sintonizam no trabalho da paz, da fraternidade, da caridade. Agradecemos, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pela oportunidade de estudo, de crescimento espiritual e por mais essa oportunidade de reencarnação. Jesus amado, nossa estrela protetora, assim Tu és para nós, com Teu evangelho de amor. Vamos nos imaginando estarmos em um local que nos traz muita serenidade, um local que nos acalma, nos protege, e com essa sensação de paz e tranquilidade, vamos irradiando, vamos envolvendo todos aqueles encarnados e desencarnados que estão sozinhos nesses instantes. Aqueles sem esperança, aqueles que se sentem deprimidos, aqueles doentes do corpo e da alma. Vamos envolvendo nessa sensação de serenidade, de paz, todos os orfanatos, os asilos, os hospitais, os manicômios. Vamos vibrando que essa luz de tranquilidade passe pelo Vale dos Suicidas e por todos aqueles ainda que não encontraram o Evangelho de amor trazido por nosso irmão maior, Jesus. Pedimos por aqueles que passam pela dor da desencarnação, em solidão, e por seus familiares neste momento de separação. Vibramos em benefícios dos nossos entes queridos já desencarnados, que lembramos nesses instantes com muitas saudades, mas na certeza que vamos seguir firmes em nossas jornadas evolutivas até o dia do nosso reencontro. Vibramos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, por nossos irmãos, os mais próximos, os mais distantes, pelos nossos amigos e companheiros dessa existência. Vibramos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos companheiros de trabalho e também por aqueles amigos do plano espiritual que aqui comparecem e que nos auxiliam nesse trabalho.
Vamos vibrar pelas populações vulneráveis, pelos nossos idosos e por aqueles que sofrem doenças crônicas. Vamos vibrar especialmente pelo nosso Brasil. Vamos vibrando com muito amor e carinho por esse país que nos acolhe. E vamos vibrar por todos aqueles povos que se encontram em provações coletivas. Vamos vibrando muita luz, muita paz, muita tranquilidade para o Haiti e toda a sua população, assim como também o Afeganistão. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram sem um lar, aquelas famílias que se encontram em campos de refugiados. Vamos vibrar pelo Sunrise, por todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores e por suas famílias. Vamos vibrando por nossas caixas de vibração virtual e por todos aqueles que vêm agora em nossas mentes. Vamos assim, deixando as nossas melhores vibrações para o plano espiritual, que elas possam ser recolhidas e distribuídas para aqueles que mais necessitam e que porventura não foram citados aqui. Obrigado por tudo, Divino Mestre. Querido amigo, fica conosco, como também estaremos contigo em nosso humilde esforço de aprendermos neste momento de provas que passamos. Que assim seja, com a graça de Deus. Que assim seja. Obrigado, Cris. Muito agradecido. Então, vamos pedindo para a Claudinha fazer nossos avisos finais. Bom Você, dia. Claudinha. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos. E o nosso amigo Henrique falou durante a apresentação dele sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Para aqueles que não conhecem e queiram participar, aqui está o nosso calendário. Às terças-feiras, se você clicar lá no evento, abre e aqui está o link para para participar do Livro dos Espíritos. Do estudo em português. E também às quartas-feiras temos a reflexão dos evangelhos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje iniciamos o ESD às 9h15, retornamos, né, a nossas aulas do estudo sistemático da doutrina espírita. E também o nosso grupo de jovens, a evangelização infantil, começou hoje às 10h30 também. Nós temos evangelização infantil a partir dos 7 anos. Temos um grupo de 7 a 11, um grupo de 12 a 15 e um grupo de 16 para cima. Então, fica aqui também o convite para todos participarem desses outros eventos. Mas, para hoje, de aviso, nós temos o nosso projeto de voluntariado de agosto e setembro. Nós vamos fazer uma parceria com uma instituição que se chama Houston Welcomes Refugees. E nós estaremos ajudando eles a receber 300 refugiados que estão chegando em Houston nas próximas semanas. Como ajudar? Você pode comprar itens da lista deles do Amazon, você pode ser voluntário num dos times. Eles têm um time de move-in, que são responsáveis por transformar um apartamento vazio em um lar, e tem os welcome teams também, que são as equipes que são de boas-vindas e que eles ajudam os refugiados durante os primeiros 6 meses. Aqui estão os links, mas os links também estarão no nosso website e serão colocados também no nosso social media. A outra forma de auxiliar é comprar um desses kits abaixo, são os kits que eles mais estão precisando no momento, e deixar em algum dos nossos postos de arrecadação. Nós temos alguns membros do Sunrise que se disponibilizaram em pegar esses kits. Temos uma equipe em Sugarland, uma em Katy e uma em The Woodlands. Então, para fazer a entrega, por favor, envie um e-mail para Cristina Borneo do Sunrise. E, de novo, toda essa informação está no nosso website. Eu vou mostrar aqui para vocês exatamente onde está. Todos esses links estão no website também. Aqui no nosso website, dentro da parte de Volunteer Activities. Está tudo aqui, tem os links e também tem a lista. E o e-mail da Cristina também estará aqui disponível. No mais, esse é o nosso recado de hoje. Muito obrigada a todos e boa semana.
Obrigado, Claudinha. Obrigado a todos, como você falou. Boa semana a todos os amigos e amigas. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, bom domingo. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Igualmente.